Um acidente ocorrido na madrugada de 6 de abril na rua São Geraldo, onde uma senhora de 70 anos de idade acabou atropelada e depois veio a óbito, criou muitas polêmicas, principalmente em redes sociais de Juara. O Show de Notícias esteve no local do acidente, verificando a sinalização e onde realmente aconteceu. E também conversamos com o delegado da Polícia Judiciária Civil de Juara, Dr. Carlos Henrique Engelmann, que nos dá mais detalhes sobre as investigações sobre este caso. Dr. Carlos, na manhã do dia 6 de abril, na Semana Santa, houve um acidente na rua São Geraldo, onde uma senhora foi atropelada, uma catadora de latinha, de recicláveis, né? E depois acabou vindo a óbito. Como que estão as investigações, o que já tem no curso dessa investigação que a Polícia Civil possa passar para a gente? Bom, primeiramente é lamentável, né, que uma pessoa nos dias atuais perca a vida dessa maneira, mas me parece ser um fato natural, né, que acontece em todos os meios urbanos. Infelizmente, né, o trânsito ainda provoca muitas vítimas, né? Esse fato, assim que chegou ao conhecimento da Polícia Judiciária Civil, foi tratado de imediato, né, e com a maneira protocolar de agir. O corpo foi encaminhado para exames de necrópsia e, em seguida, diligências foram setadas para verificação do local do fato e angariação de possíveis imagens. E, felizmente, né, para a elucidação do crime, nós conseguimos obter imagens bastante claras a respeito do que tem ocorrido naquela ocasião. E em seguida foi individualizado a autora do fato, e bem como o veículo que foi envolvido naquele evento. Essa pessoa inclusive esteve na delegacia de polícia acompanhada de defensor, prestou o interrogatório, confessou a autoria, né, prestando informações relativas às circunstâncias do evento. E apesar de grave o fato, no sentido de que estamos tratando de uma pessoa que perdeu a vida, a investigação em si está bastante adiantada. Nós entendemos que nos próximos dias deveremos encerrar essa investigação e encaminhar o nosso inquérito policial aos entes da perquisição penal, ou seja, ao Ministério Público e ao Judiciário, que são quem deverão, respectivamente, ofertar eventual denúncia e julgar ou processar essa mulher condutora, ora imputada como autora do fato. Nesse caso, quais seriam, assim, até como exemplo, quais seriam as prerrogativas e as qualificações nesse inquérito dessa pessoa? Inicialmente, nós estamos tratando como um homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, crime que é tipificado no artigo 302 da Lei 9.503 de 97, o Código de Trânsito Brasileiro. Esse crime prevê uma pena X, né, de detenção, e essa pessoa deverá responder por este fato, né? Não temos nenhum agravante, né? Porque naquelas circunstâncias, ao que nós observamos no vídeo, não havia uma faixa de pedestre, ou seja, apesar da pessoa ter sido atropelada, não foi sobre uma faixa de pedestre. Bem como também não houve nenhuma captação, um elemento que pudesse indicar que a condutora pudesse estar sob efeito de qualquer bebida alcoólica, droga ilícita ou medicamento de uso proscrito. Mas as investigações continuam e todas as informações ainda estão sendo tratadas, né? Obviamente que algumas testemunhas ainda serão chamadas no curso do inquérito policial para serem ouvidas e prestarem alguns esclarecimentos e até dirimirem determinada dúvida, mas, como dito, tendo em vista que as imagens do fato foram coletadas, e eu costumo dizer que uma imagem muitas das vezes vale mais que 1000 palavras, 1000 testemunhas, há uma indicação bastante clara do que tem acontecido. Estamos aguardando o laudo de croquis de trânsito para verificação das indicações de placas de trânsito naquele ponto da cidade, para que depois o julgador possa, com mais propriedade, se entender que houve realmente a culpa dessa condutora, medir a sua responsabilidade entre o mínimo e o máximo da pena. Bom, uma polêmica gerou-se em torno disso aí, doutor, até depois outros fatos aí, com relação à comunicação entre hospital, SAMU, polícia.
Como é que isso tem que funcionar e, nesse caso, houve alguma falha, alguma coisa? Enfim, claro, o senhor ainda está investigando, não sei o que é possível o senhor falar. Primeiro, é bom que a sociedade entenda que as condutas elas se dividem, nesse caso específico, em duas. Até o falecimento dessa senhora, nós tínhamos um crime descrito no artigo 303 do Código de Trânsito, que é a lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. Esse crime é um crime de ação pública condicionada à representação da vítima ou do representante legal desta. Por assim ser, quem tem a obrigação de vir até a delegacia é a vítima ou o representante desta, e não necessariamente um agente público. Então, em última análise, os agentes de saúde, os agentes do hospital municipal, não teriam essa obrigação legal de comunicar esse fato. Mas, não obstante, é uma rotina e assim tem feito, e depois de certa polêmica, recebemos informações, inclusive, que eles procederam dessa maneira, mas que por uma falha de comunicação, o fato não restou positivado. Quando do falecimento dessa senhora, e esse é o resultado fatídico, o crime passou então para homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Esse crime sim é de ação pública, e aí sim os agentes do hospital têm a obrigação de comunicar o fato e assim o fizeram. Então, tão logo que a polícia tomou conhecimento da morte dessa pessoa, que é o crime de ação pública, nós passamos a investigar e todo o tratamento protocolar foi desenvolvido. Eu bem soube que algumas pessoas da sociedade, algumas delas mal orientadas, por sinal, outras por ignorância plena, têm comentado, têm feito comentários pejorativos, até e sem fundamento, com relação aos trabalhos dos agentes públicos e até responsabilizando essa condutora mais do que a lei prevê. Essas conversas não devem ser levadas em consideração e essas pessoas não têm credibilidade suficiente para efetuar um julgamento preliminar, precipitado e descabido. Existe um ordenamento posto, ele foi cumprido, todo o tratamento relacionado a esse fato e todos os outros análogos a esse estão sendo dados não só pela Polícia Judiciária Civil, mas eu tenho absoluta certeza também que pelos demais órgãos da perquisição penal, como o Ministério Público e Judiciário. E nesse caso específico eu tenho bastante tranquilidade para falar que nenhum ilícito foi praticado por nenhum agente público. O que aconteceu, como dito, foi um fato lamentável, apesar de grave, que resultou na morte dessa senhora. Todo o tratamento investigativo, todo o tratamento ambulatorial e hospitalar foi dispensado pelas várias instituições do poder público que atuaram nesse caso. Uma pergunta que até o senhor já me disse anteriormente, eu vou reforçar aqui para que essa pessoa que estava ao volante desse carro não está foragida, já foi ouvida pela polícia e está aí à disposição. Absolutamente. Inclusive, para você ter uma ideia, como eu disse, o crime inicialmente seria uma lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. A pessoa que cometeu o ilícito, ela foi até o hospital naquele horário próximo das 5 da manhã, e nós apuramos que ela permaneceu no hospital, inclusive tentando prestar qualquer tipo de informação e não se eximindo da sua identificação, até por volta das 9 horas da manhã. Obviamente que ela não tem obrigação legal de vir para a delegacia, uma porque ela não é servidora pública, e a duas, porque, como eu dito, para que a polícia pudesse apurar aquele caso, necessariamente nós precisaríamos da representação criminal da vítima ou do representante legal desta. O prazo legal, inclusive, para isso é de 6 meses a partir da data do fato ou do conhecimento da autoria, para que fosse, ofertada essa representação. E na maioria dos casos, isso não ocorre na cidade, As pessoas não têm esse intuito de fazer com que a outra parte envolvida responda criminalmente. Em geral, as lides se resolvem no campo financeiro, no campo das indenizações, e muitas das vezes por meio da composição, sem que a justiça precise atuar nesses fatos. Então, não é o primeiro acidente nem o último que possivelmente essa delegacia investigou e irá investigar, mas esse caso específico, foi tratado com bastante tenacidade pelos agentes públicos e, como eu dito, num prazo bastante exíguo. Você vê, não faz nem 10 dias
que essa investigação se iniciou, ela já está em fase de conclusão do inquérito policial. O prazo legal para isso, no mínimo, é de 30 dias, mas pode ser inclusive prorrogado até o prazo prescricional de 8 anos. Ou seja, em última análise, a polícia teria 8 anos para investigar um fato desse, e nós estamos fazendo em 10 ou 15 dias. Um fator preponderante aí, Dr. Carlos, é a questão que o senhor já falou na entrevista anterior sobre a participação da sociedade, né? Quem puder ajudar, tiver alguma coisa que possa contribuir com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Justiça, enfim, deve procurar, né, os canais que o senhor já citou. E reforçar também a questão de câmeras de vigilância na cidade, né, que têm sido fundamentais, né, em outros casos e nesse também, para facilitar o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, né? Exatamente, né? O artigo 144 da Constituição Federal, ele fala, né, como eu disse, que a segurança pública é responsabilidade de todos, né? E quando o cidadão coloca uma cerca, um muro mais alto na residência dele, com alguns ofendículos, cerca elétrica e até dispositivos eletrônicos de alarme, monitoramento, como câmeras de vigilância, só vem contribuir com a segurança pública, a segurança de todos, não só individual dessa pessoa, mas de todos, porque, em última análise, se todos os cidadãos da cidade colocarem esses dispositivos, nós vamos ter uma baixa nos índices de criminalidade e, por consequência, todos ganharão com isso. Hoje em dia, verifica-se que, apesar de não ser uma coisa assim tão inacessível, ainda há um custo, né, representativo desse tipo de material, mas que, se for verificado com relação ao custo-benefício, não é algo que não se possa fazer. A polícia sempre roga para que as pessoas, se puderem, invistam na sua segurança, levantando as grades, colocando dispositivos de cerca elétrica e principalmente essas câmaras de monitoramento, né, de vigilância. Isso contribui muito com a segurança pública, contribui muito com as investigações. Nós nos valemos demais desse tipo de situação para elucidarmos os casos, né? E às vezes uma imagem captada, ela dispensa a oitiva de testemunhas, né? Não há necessidade de se ouvir testemunhas, porque o julgador consegue ver exatamente o que aconteceu, não precisa se valer da fala ou da percepção de uma terceira pessoa para que aquele caso seja esclarecido. Então, o governo do estado agora, nos últimos tempos, né, já contratou e adquiriu várias câmeras de segurança a serem instaladas nos vários municípios do Mato Grosso. E Juara foi contemplado com mais de 90 câmeras dessas que serão aplicadas pelo poder público em pontos estratégicos, né, sensíveis à segurança pública. Mas todo cidadão, se possível, deveria também colocar um dispositivo desse tipo de vigilância, né? E existem vários, né? Existem aqueles exatamente mais caros, como até aqueles preços mais acessíveis. Mas, em última análise, é algo muito bom, né, para fortalecer a segurança pública de todos.